Rique Mais Notícias. 7h02. Há uma diferença entre o que é um fato e o que é um factoide. Há uma diferença para aquilo que é verdade para o que é fantasia. Há diferença para aquilo que é dito e cumprido e há diferença para aquilo que são palavras ao vento. Eu me refiro ao Clube Atlético Paranaense. O Atlético criou uma moda que é contrária ao mundo inteiro, a de fazer do seu estádio um lugar onde o torcedor do Atlético e principalmente o torcedor visitante se sente desconfortável. O Atlético acabou com o espaço clássico da torcida visitante, mandou embora. Violou a lei, o Estatuto do Torcedor, sob o respaldo de uma posição completamente estapafúrdia do Ministério Público do Estado do Paraná. Cobrado pela maior torcida do país, o Flamengo, o Atlético soltou uma nota, uma carta aberta, onde diz que o Clube Atlético Paranaense está voltado aos direitos humanos e que o estádio não tem divisão de torcidas porque todo mundo pode conviver pacificamente. Será que isso é um fato ou um factoide? Marcos Souza. Daniel, depois da polêmica do Atlético Paranaense envolvendo a torcida do Flamengo, o time divulgou então essa nota que você colocou. A nota diz: não queremos um estádio com torcida única, queremos um estádio com torcida que saiba respeitar os direitos do próximo. Nunca seremos menos vibrantes pelas nossas cores, mas sempre seremos seres humanos que respeitam seu semelhante. Não importa a cor, sexo, idade, religião ou time que torce. Fecha aspas. A nossa produção entrou em contato com o Atlético para entender se seria possível entrar no estádio no próximo jogo na Arena, nesse sábado contra o Grêmio, usando a camisa do time. Vamos ouvir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, porque até então, para mim, essa notícia ela é novidade, até porque a torcida única será mantida. Projeto piloto com a parceria com o Ministério Público e o Atlético adotou essa torcida única. Só mais um momento. Toda a informação oficial do clube você vai verificar no nosso site, atleticoparanaense.com, e no site não consta. Não está claro. Isso é uma carta aberta, que o Atlético publicou. Mas especificamente sobre esse jogo do Grêmio, todas as informações estão lá. O torcedor do Grêmio, ele não está impedido de comprar ingresso. Ele apenas tem que ficar ciente de que não haverá torcida adversária. Ou seja, é torcida única. Então, com isso, assim como foi no jogo do Flamengo, ele não entrará com a camisa do time dele. É torcida única. Aí eu tenho que ir com a camiseta do Atlético. Não, você pode vir sem camisa de time nenhum, se você não for Atlético. Mas e se eu for com a do Grêmio, eu não vou poder entrar? Não pode entrar. Assim como não foi do Flamengo. Tá entendido? Entende a diferença entre o que é dito e é respeitado e o que são palavras ao vento? A carta editada pelo Clube Atlético Paranaense dizendo que devemos respeitar o ser humano é uma grande carta fake. O Atlético Paranaense viola o direito do seu torcedor. O torcedor do Atlético Paranaense hoje está constrangido com uma diretoria que viola o Estatuto do Torcedor na cara dura. A torcida visitante, neste caso é a torcida do Grêmio, não pode vestir a camisa do seu clube para torcer, porque na carta do Atlético diz que nós respeitamos todo mundo. A realidade é outra. A realidade é a da torcida única. O torcedor rival tem que andar infiltrado e ficar quieto. Você quer assistir? Assista, de boca fechada e de maneira infiltrada. Isso gera insegurança e é um barril de pólvora para se estourar uma confusão sem precedentes. O Clube Atlético Paranaense envergonha o futebol brasileiro, envergonha o futebol paranaense e, sobretudo, envergonha a maravilhosa, grandiosa e gigante torcida atleticana. A torcida do Atlético não merece ser tratada desse jeito. O que a diretoria do Atlético faz é algo absolutamente inaceitável. Mas o pior ainda nem é o Atlético. O pior é o MP.
O Ministério Público do Estado do Paraná, a partir do promotor Maximiliano Deliberador, que esteve aqui conosco não faz muito tempo, certamente, nós perguntamos para ele, ele fugiu da resposta, é um sujeito que nunca botou o pé num campo de futebol para entender que futebol é paixão. E quando se mexe com paixão, você estraga tudo. Promotor, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele concorda com a nota do Atlético. Ele disse que concorda integralmente com o teor da nota. Aí eu perguntei, então pode ir com a camisa do Grêmio, doutor? Não, não pode. É outro a defender palavras ao vento. O que hoje nós vivemos no Clube Atlético Paranaense, o principal time de futebol hoje do nosso estado, é algo que beira o surreal. Uma hora a torcida atleticana vai ter que acordar para a vida e trocar diretoria. Não é possível. O Atlético está chafurdando na zona do rebaixamento e a sua torcida tem vergonha de ir e não sabe se ali do lado não tem uma pessoa que vai estar torcendo por outro clube. Você tem uma limitação, um vexame. O que eu espero? A Procuradoria-Geral de Justiça finge que não é com ela, deixa o promotor criar todo tipo de opinião, ainda que ela viole a lei, e o Ministério Público é o defensor da lei, o fiscal da lei. A Procuradoria de Justiça finge que não é com ela. Eu faço críticas aqui ao promotor. É capaz ainda da associação do Ministério Público vir me criticar e violar o meu direito à liberdade de informação. Porque a associação do Ministério Público, ela funciona como uma espécie de sindicato dos metalúrgicos de São Paulo quando defende o Lula. É uma espécie de OAB quando defende que advogados que não estão advogando transformem a sede da Polícia Federal num puxadinho do Partido dos Trabalhadores. As nossas entidades de classe também estão andando para o interesse público. Ninguém aguenta mais. Minha solidariedade à enorme, vibrante e maravilhosa torcida do Clube Atlético dos Paranaenses. Eu tenho enorme carinho pelo Atlético, pelo Clube Atlético. Pela torcida, então, nem se fala. Eu sou sempre muito bem tratado. Todas as vezes que fui à arena, fui tratado muito bem, uma torcida cordial. Os atleticanos gostam muito de mim e eu sou muito grato a isso. Mas a diretoria do Atlético consegue levar o nome do clube para a lata do lixo. É uma pena. E veja, o que está na nota, não é o Denian que está dizendo, é a funcionária do Atlético. O que está na nota aí. Mas na verdade, é torcida única. A nota diz que é todas as torcidas. Mas na verdade, é torcida única. O Atlético é o primeiro clube do Brasil a lançar uma nota fake. Fake News Atleticana, quem quiser ler, tá no site do Atlético. Vou perguntar para o atleticano se ele se sente confortável com essa situação. Diga aí, Mark. Dene, na verdade, eu acho que o Atlético tá querendo inovar, como fez lá atrás com a arena mais moderna do país, quando colocou o teto retrátil. Às vezes acerta, às vezes erra. Eu confesso que eu não sei onde vai dar isso. Eu não tenho toda essa veemência contra que você tem. Eu acho que tem que esperar para ver o que vai acontecer. É um projeto piloto, tem que ver o que vai acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que daqui 2 anos você esteja aqui falando assim, olha, deu certo mesmo, a torcida tá interagindo, tá dando certo. Pode ser que não. Ó, deu confusão, deu muita briga, porque a pessoa não pode ir mais com o estádio com a camisa dela. Eu prefiro aguardar. E aí a gente faz o que com a lei? Que garante a torcida torcer? Tem que cobrar do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e não tá permitindo que isso aconteça. Mas quem estipula é o Atlético. Com o apoio do Ministério Público. Pois é, mas eu tô dizendo aqui, pior ainda do que o Atlético é o Ministério Público. Eu faço o que com o Estatuto do Torcedor? O Estatuto do Torcedor, eu não quero aguardar. Por uma simples... Não é questão de querer aguardar, é questão de se aplicar aquilo que diz a norma jurídica. Há no Estatuto do Torcedor o direito à torcida visitante de ir ao estádio, uniformizada, vai lá torcer. E há o direito à torcida local de torcer em paz. O que fez a dupla Grenal, Grêmio e Internacional? Criaram no estádio um espaço de zona mista que o Brasil inteiro aplaude. Quando tem Grenal, funciona assim. Digamos que o jogo seja no Beira-Rio, como será agora no segundo turno.
70% do estádio é a torcida do Inter. 10% para a torcida do Grêmio, junta, e 20% do estádio foi dividido entre gremistas e colorados. Quando você compra um ingresso, você leva um ingresso que vale por 2. Você tem que ir uniformizado com a camisa do Grêmio e a torcida do Inter. A camisa do Inter. Aí você olha o estádio, tá todo mundo sentadinho um do lado do outro. É a maior rivalidade do Brasil. Não deu nenhuma briga até hoje. Você cria uma zona mista para misturar as camisas e aí você divide parte da torcida do Inter junto com os colorados e parte da torcida do Grêmio junto com a do Grêmio. Esse é um projeto piloto que deu certo. Você impedir que o torcedor use a camisa do jogo no jogo de futebol é coisa de quem é tosco. Como é tosco o promotor que fez, como é tosco o Clube Atlético Paranaense a partir de Mário Celso Petralha. Há uma tosquice. É um projeto piloto para que 2 anos a gente vê se deu certo. Até lá a gente viola o direito do torcedor, pisa em cima da lei, rasga a legislação e finge o que dá. Não dá para tolerar, é algo absolutamente vexatório. A diretoria do Atlético joga o clube na lata do lixo e a torcida atleticana não merece esse tipo de situação. É absolutamente lastimável. E não misturemos, torcedores, o amor pelo clube com o apoio ao Petralha. O Petralha atrapalha o Atlético. Vide o que está acontecendo aí. Como o promotor Maximiliano, que é boa gente, esteve aqui conosco, bem intencionado, mas de boa intenção o inferno tá lotado, velho. Tem fila para entrar no inferno de pessoas bem intencionadas. Mas nada me tira da cabeça que o doutor Maximiliano nunca botou o pé num campo de futebol. Ele não sabe do que tá falando. Não tem a mínima ideia. 7h14. Vamos adiante com a opinião do ouvinte. E aí, Mark? Diretão dividido. Muita gente falando que você tá falando mimimi por causa do Grêmio. Não, mas eu tava falando... Eu abri a semana falando da torcida do Flamengo. O Atlético editou a nota não por causa da torcida do Grêmio, e sim por causa da torcida do Flamengo. Coincidentemente, o próximo jogo é o jogo do Grêmio. É uma coincidência. Se não fosse, e quando viesse o jogo do Grêmio, eu ia fazer mimimi mesmo. Só que não é mimimi, é respeito à lei. É engraçado que esse mesmo que tá, é mimimi, que é o Lula na cadeia, né? Que é o rigor da lei, para manter o Lula preso. Que é o rigor da lei da ficha limpa, para não deixar que criminosos não disputem a eleição. E quer relativizar o estatuto do torcedor. É assim? Ou a lei vale, amigo, ou a gente segue o império da lei e aplica-se a lei para ter um mínimo de respeito ao Estado Democrático de Direito, ou a gente escolhe a lei que quer aplicar. A gente vai escolher a lei que quer aplicar? Ah, tá, eu quero aplicar a lei da ficha limpa, essa eu gosto. Ao Estatuto do Torcedor. Ah, eu não gosto. Não tem eu gosto e eu não gosto. Eu aplico a lei. Aí eu vou escolher a lei. E o Atlético editou essa nota porque a torcida do Flamengo é do tamanho que é. Aí fez uma nota, coisa mais linda. Só faltou tocar Imagine no site. Entra na nota, podia dizer Imagine all the people. Podia tocar Imagine quando abre a nota. Só que a nota é fake. O Atlético é o primeiro clube do mundo a editar uma nota. Mentira, o que tá na nota não é na prática. Basta ligar pro clube, a nossa produção fez. Ligou lá e o clube desmente a própria nota. E aí tem gente que bate palma, velho. Não dá pra mim. O que mais, Mark? O Ricardo Bueno, por exemplo, acho que é mimimi. Também tem a participação aqui do ouvinte 7712, o Deco, dizendo que, enfim, que ele acha que o Atlético é um time rico da América do Sul, mas concorda que a torcida única não é bom. Também tem a participação aqui do ouvinte final telefone 9757, o Diego Ramos dos Santos, dizendo que é flamenguista e concorda contigo. Também tem a participação do Max São José, ele diz que se sente envergonhado por ser atleticano e por chamar-se Maximiliano também, que é o nome do promotor. Tem o Gustavo Dias aqui, dizendo que no comentário do site do Atlético não há um elogio à diretoria. O pessoal também aqui falando que imaginar como é que vai ser no Atletiba, o Coxa não vai poder ir de camisa dentro do estádio do Atlético, como é que vai ser isso? Não, você imagina no Atletiba. Deu pra imaginar o Atlético? Você infiltra um torcedor. O Atlético hoje trabalha sob a lógica do torcedor infiltrado. Porque você não pode ir de camisa. Porque você vai de camisa,
todo mundo sabe, né? Pô, aqui do meu lado tem um flamenguista, aqui do meu lado tem um gremista, tem um coxa, tem o que for. Então, eu respeito e ele me respeita. Aí sim, trabalhamos a ideia de um estádio plural. Não, mas não pode ir com a camisa do clube. Então, a pessoa é infiltrada. Se ela não vibra na hora de um... Imagina um Atletiba, aí o torcedor do coxa não vibra num gol do Atlético. O sujeito vai apanhar. Porque nós estamos lidando com paixão. Parabéns ao MP, parabéns ao Clube Atlético Paranaense por levarem insegurança para o campo de futebol. Porque é isso, você promove a insegurança. Hoje é assim. Tem o Ricardo Barionuevo, final telefone 9900, que te provoca aqui, Denian. Falar com toda essa veemência mal do Petralha, mas compare a trajetória do Atlético, Coxa e Paraná nos últimos 25 anos. O que isso tem a ver? Porque ganhou um campeonato brasileiro? O Atlético tá melhor, né? Porque ganhou um campeonato brasileiro? Financeiramente, tem um estádio mais moderno, tá melhor colocado no ranking da CBF. Bom, tudo bem. E porque o clube melhorou o seu desempenho em campo em relação a ele mesmo, isso faz com que eu tenha que elogiar o Petralha por ele violar o direito do torcedor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vou dar um exemplo. O ex-presidente Lula não melhorou a condição... O ex-presidente Lula não melhorou a condição de muitas pessoas que viviam a marginalidade? Melhorou. E ele ainda assim não foi condenado por corrupção? Foi. Por ele ter melhorado a vida de uma parcela da população, nós vamos aplaudir a corrupção do PT? Ah, o Petralha melhorou o time. Beleza, então quando ele viola o direito do torcedor, eu vou aplaudir o Petralha, porque lá em 1900 e sapatinho, o Atlético era pior do que é hoje. Nós vamos aplaudir o ilícito, aplaudir a ilegalidade, porque o sujeito um dia ganhou um título? Ah, façam-me um favor, gente. Abra a cabeça, deixa de ser torcedor um pouco, olha pra realidade. Hoje o Clube Atlético Paranaense impede o livre exercício do torcedor do Atlético. Que dirá do torcedor visitante? É uma vergonha, um vexame, velho. Vexame. Mais dois, Mark, vamos para o intervalo. O final telefone 3628, José Sirton Ribeiro, perguntando onde está a CBF nessa hora. Deveria agir e fazer os jogos de mando do Atlético em campo neutro. A violação começa no gramado do campo. Também tem a participação aqui do, acho que é Jobs, ele é de Campo Largo, ele dizendo que a situação torcida no estádio do Atlético é simples, é só não ir ao estádio assistindo em sua bela TV e está tudo resolvido. É isso que, no fim das contas, deseja o Petralha. O Petralha já disse lá atrás que, para ele, frequentar estádio é coisa de rico. Lembra dessa fala do Petralha, Mark? Sim. Uhum. O Petralha já disse que, até por porque ele só fica no camarote. Essa é uma frase que o Petralha já disse, que por ele, só rico frequentaria estádio. O pobre não. É isso. É ficar assistindo na televisão e o rico vai no estádio, come canapés. Ao fim, no fim de tudo, é isso que deseja a atual diretoria do Atlético. Eu lamento muito pelo que acontece. E eu lamento e tenho uma preocupação gigantesca com o desfecho disso quando nós tivermos um Atletiba na Arena da Baixada no ano que vem. Deni, antes do intervalo, deixa eu só dar um recado aqui. Muita gente aqui, mas muita gente mesmo, reclamando que não tá achando a live no YouTube. Nosso endereço lá mudou, então tem que colocar youtube.com/RicMaisPR, youtube.com/RicMaisPR, tudo junto. Se você preferir, também dá para ver no portal Ric Mais, que é ricmais.com.br/Jovem Pan. Sempre lembrando que você deve mandar sua pergunta para cá pela hashtag VotaParaná. Muito bom. Antes da gente ir pro intervalo, só um recado bem importante, que todo mundo aqui já está envolvido de uma certa forma nisso, mas hoje a gente já vai poder contar uma novidade bem legal para os ouvintes da Jovem Pan. A partir do dia 3 de setembro, nós, da Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Ponta Grossa e Cascavel já tem isso, mas nós, da Jovem Pan Curitiba, vamos começar a transmitir o maior e principal programa da política nacional, que é os Pingos nos Is. Então, para você que gosta da política, para você que gosta de debater, para você que gosta de ver uma análise dos fatos diferente, você vai poder acompanhar aqui na Jovem Pan Curitiba, de segunda a sexta, a partir das 6h30 da tarde, os Pingos nos Is, que é um programa com Felipe Moura Brasil, o Augusto Nunes, que é o ex-apresentador do Roda Viva, e também o José Maria Trindade. E aí, essa é uma novidade bem bacana aí para os ouvintes da Jovem Pan Curitiba.
A partir de 3 de setembro, então, tem um novo espaço do jornalismo aqui na grade da Jovem Pan, os Pingos nos Is. 6h30 da tarde, é isso, né, Tê? 6h30 da tarde para Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel já tem esse programa. Os três são muito bons, muito bons. O Augusto Nunes é um jornalista do primeiro time do jornalismo brasileiro. O Felipe Moura Brasil é um... O sobrenome dele a gente conhece, né? Moura Brasil, do Colírio. Ele é rico até de sair por dentro dos olhos, com o perdão da brincadeira. E o Felipe dedicou a vida aí a um jornalismo em prol da liberdade. É bacana ouvir o Felipe. E o José Maria Trindade é um dos repórteres mais experientes da capital federal. José Maria Trindade, a história dele se confunde com a história da política em Brasília. Então é muito bacana que a Jovem Pan Curitiba passe a transmitir o programa Os Pingos nos Is, todos os dias às 6h30 da tarde. E quando der, a gente vai se meter dentro do Pingo. E tem novidade daí depois no Rick Mais Notícias também, tá? Então pra você que gosta do Rick Mais Notícias da manhã, fique tranquilo, porque no final da tarde a gente vai ter uma novidade bem bacana, tá bom? É isso aí. Intervalo, na volta, entrevista com o professor Piva, do PSOL. Hoje vivemos um momento crucial para uma mudança no Brasil. E a Jovem Pan vai mudar. Mudar para deixar tudo mais para você. Na rádio número 1 de Curitiba, você vai ouvir o programa número 1 da política brasileira. Dia 3 de setembro, a Jovem Pan convida você a colocar os Pingos nos Is. Com Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Os Pingos nos Is estreia em setembro, dia 3, de segunda a sexta, às 6h30 da tarde. Só aqui na número 1 de Curitiba. Você está ouvindo Rick Mais Notícias.
Mais Notícias também é TV. Acesse riquemais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Daqui a pouco a entrevista com o professor Piva do PSOL. Teve uma tentativa do candidato Ratinho Júnior, candidato ao governo do estado, de impugnar a divulgação de uma pesquisa do Ibope. E o jurídico do Ratinho Júnior perdeu, né, Mark? Exatamente. O Ratinho Júnior alega, Denis, que a pesquisa não tinha dados suficientes para a estratificação do nível econômico dos eleitores que responderam e também que tinha uma decisão do TRE do Paraná que esse tipo de estratificação feito pelo Ibope em nível econômico de pessoa economicamente ativa e não economicamente ativa está proibida. Em resumo, tocando em miúdos, Ratinho Júnior reclamou que não tinha lá se a pessoa era desempregada ou não na pesquisa, mas o juiz autorizou sim a divulgação dos números que devem ser veiculados pela RPC ainda nesta quarta-feira. Ratinho Júnior tentou impugnar a pesquisa, mas não deu certo. O juiz fez algumas ressalvas, mas os números vão vir à tona. Quando a RPC divulgar e os demais veículos divulgarem a pesquisa do Ibope, terão de dizer: esta pesquisa sofre impugnação por causa disso, disso, disso. Mas os números são os seguintes. Então, o que o Poder Judiciário Eleitoral fez foi apenas dizer que há uma discussão a respeito de um tópico da metodologia, que é uma coisa pequena, por isso que o Judiciário pediu para que não houvesse nenhum tipo de... Pediu não, determinou que não houvesse nenhum embaraço na divulgação dos números. A tentativa de não divulgação de informação sempre me preocupa demais. Quando eu vejo advogado eleitoralista entrando na justiça para tentar proibir a divulgação de pesquisa, quando você suprime informação, é sempre muito danoso. Nós já vivemos no passado, aqui mesmo no Paraná, esse tipo de conduta. Nós tivemos uma eleição às escuras. Foi a eleição em que o Piva, inclusive, concorreu ao governador. A eleição de 2010. Foi uma eleição às escuras, não teve divulgação de pesquisa eleitoral. O Tribunal Eleitoral dessa vez disse: opa lá, não. Muito bem, chegou o momento da entrevista, 7h30. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. O entrevistado de hoje é o professor Luiz Piva, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O tempo da entrevista é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Professor Piva, bom dia. Um bom dia especial a todas as pessoas que nos acompanham por esta emissora. Professor, toda a eleição o Piva aparece. Ora ele é candidato a governador, é candidato a senador, concorreu já a prefeito, concorreu a vereador. Por que eleição após eleição o senhor se apresenta e reitera a sua... Percebem a nossa existência é no momento eleitoral por força da lei vigente no país. Se não fosse isso, eu, por exemplo, não estaria aqui neste momento, enquanto eles ocupam os veículos de comunicação ao longo de anos e anos. É nessa hora, veja, o que iniciei aqui a minha fala, eu só poderia falar porque sou candidato, de modo a dizer o seguinte: a campanha eleitoral, para mim, para o PSOL, é um momento pedagógico. Eu, como educador, acredito que é possível transformar este país à medida em que as pessoas reflitam, se informem e tomem consciência daquilo que está ocorrendo. Por outro lado, eu devo lembrar aos ouvintes que, quando vereador em Almirante Tamandaré, eu enfrentei ameaças, atentados por conta do episódio conhecido como a morte de mulheres. E desde então, a exposição no meu nome numa campanha é uma forma de proteção. Mas o fundamental é isso, o fundamental é estar aqui debatendo e representando inúmeros segmentos da nossa sociedade. O senhor começou a sua trajetória no PT, no Partido dos Trabalhadores. Por que o senhor saiu do PT e foi para o PSOL? Eu iniciei um pouco antes do PT, ainda adolescente. Eu me envolvi nas pastorais da Igreja Católica. À época, ainda morador da área rural, o padre pediu para organizar um comitê de apoio aos ilhéus.
era aquela gente que ia ser alagada pela usina da Itaipu. Ali eu iniciei, vim para a Universidade Federal em Curitiba, atuei no movimento estudantil. Depois eu acabei ajudando a formar o Sindicato de Funcionários da SEASA. Quando fui morar em Almirante Tamandaré, passei a atuar no movimento social. Veja, num determinado momento da história, e isso é importante dizer, o PT mudou a sua linha de intervenção. Nessa hora, nasceu o PSOL. Justamente numa época em que o PT estava no poder. Corria o ano de 2003 e o presidente Lula ele resolveu pautar a votação de uma reforma que o próprio PT dizia que era uma maldade do FHC. Os parlamentares do PT que mantiveram a coerência e o voto na mesma proposta do PT ao tempo do FHC foram expulsos. Ali, então, nasceu o PSOL. O PSOL é uma alternativa para todos aqueles que sonham e lutam por uma sociedade mais justa. E que este espaço no PT, ele foi deixado de lado esse posicionamento ideológico, né? É só lembrar que o primeiro nomeado do Lula foi o Henrique Meirelles, que hoje o PT diz cobras e lagartos a respeito dele. Pois é, mas o PT, ao mesmo tempo em que se aproximou do Henrique Meirelles, que dizia cobras e lagartos, o PSOL, que dizia cobras e lagartos do PT, hoje anda a reboque do Partido dos Trabalhadores, vide o comportamento do seu candidato à presidência, o Boulos. O PSOL virou um satélite do petismo. O senhor, a pergunta que eu faço é ao Piva. Para o Piva, o Lula tem que estar preso ou tem que estar solto? Em primeiro lugar, que eu não aceito esta acusação de que eu seja um satélite do PT. Até porque, se assim eu fosse, quando eu saí do PT, me ofereceram até cargos no governo. E eu disse que eu tinha um grande cargo, que era o cargo de professor, e não aceitei. Devo dizer aos ouvintes que eu me ocupo de minha campanha. Não estive lá no acampamento que é de um outro partido e não estarei. Embora reconheça que onde há algum tipo de injustiça é o caso da gente se manifestar. Ao que me parece, não sou advogado, mas deve ter algum tipo de injustiça. Eu até brinco que a minha avó dizia o seguinte, olha, quando se vende alma pro diabo, um dia ele volta e te busca. Pois eu acho que é o que aconteceu com o Lula. Essa gente com quem ele se abraçou quando ele estava no auge do seu poder, hoje eles voltaram, pegaram no pezinho dele e trancafiaram ele ali. Coitado, tá ali preso, escondido. Mas, enfim, é como a historinha da minha avó, né? Uma hora eles voltariam. Mas, professor Piva, desculpa, eu não entendi. O seu candidato à presidência da República claramente defende Lula livre. Claramente, com todas as letras e todas as entrevistas e participações no debate foram nesse sentido. Ele é o seu candidato à presidência, o Guilherme Boulos. Pergunta que eu fiz é objetiva. O senhor concorda com o que diz o Guilherme Boulos ou não? É uma pergunta objetiva, é sim ou não? Muito bem, é que a primeira pergunta tua não foi uma pergunta, foi uma acusação de que eu fosse um satélite do PT. Não, eu achei importante. O PSOL é um partido que se converteu em satélite do PT. Basta ver o comportamento do Boulos. O Boulos foi ao debate. O senhor viu o debate à presidência? Não vi, eu estava viajando o último. O debate à presidência, o Boulos falou mais do Lula do que dele mesmo. Mais da questão do Lula livre do que dele mesmo. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Se o candidato do PSOL no estado do Paraná concorda com o que diz o candidato do PSOL à presidência da República? É uma pergunta objetiva, sim ou não? Muito bem. Quero reiterar, a acusação de que somos um satélite do PT é uma postura política e ideológica que todo e qualquer ouvinte tem o direito de ter. Em relação ao procedimento do meu candidato a presidente de estar o tempo todo ali, eu não estive lá e não estou. Eu tenho uma posição de me ocupar da minha campanha. Aliás, nem um debate assisti que estive viajando. O que eu posso dizer sobre o Boulos, que ele é um sujeito que é uma liderança importante de um segmento social, que é um movimento que se aproximou do PSOL, se estabeleceu uma aliança. É um sujeito correto,
coerente, tem defendido o nosso programa. Agora, quanto ao jeito de fazer campanha dele, eu tenho o meu jeito, até porque ele é um menino muito novo, ainda tem muito que aprender. O tema desta política nacional hoje dividida entre Lula livre, Lula solto. Foi golpe da Dilma, não foi golpe da Dilma? Para que a pessoa consiga diferenciar o Piva do Rosinha, que é o candidato do PT. O que diz o candidato do Rosinha? O candidato doutor Rosinha do Partido dos Trabalhadores, que houve um golpe contra a ex-presidente Dilma e de que o Lula está preso porque é vítima de uma perseguição da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. Para que nós possamos fazer uma diferenciação, se é que há, entre o que pensa sobre o principal tema da política nacional, o professor Piva, do que diz o outro representante à esquerda, os dois principais candidatos de esquerda no estado do Paraná. Foi golpe contra Dilma, professor Piva? Em primeiro lugar, eu considero fundamental estabelecer a diferença daquilo em que eu e os outros partidos aqui no Paraná estão defendendo. Eu tenho dito o seguinte: eu sou uma pessoa que pagou e paga suas contas como professor, criei minhas 3 filhas trabalhando. Quando vereador, continuei trabalhando como professor, de modo que eu esclareço o seguinte: em primeiro lugar, eu sou o único que não é político profissional. Nunca tive a política como profissão. Tive sempre como um momento de debate, de participação, de extensão da militância dos movimentos sociais. Eu entendo que as medidas que Michel Temer adotou, elas se transformaram num verdadeiro golpe ao povo trabalhador. A meu juízo, a reforma trabalhista praticamente rasgou a Lei Áurea de 1888. Nesse sentido, o meu entendimento sobre o que ocorre no Brasil hoje é que, de fato, há uma série de maldades sendo praticadas em relação ao nosso povo. No entanto, isso é um posicionamento da política nacional. Eu estou tentando me preocupar mais em relação àquilo que é possível fazer para o povo do estado do Paraná. Mas a pergunta que eu lhe fiz, ela foi, de novo, uma pergunta objetiva. E faço essa pergunta não para pegar no seu pé, mas para que o eleitor, diante da informação, possa escolher. O eleitor que tende a votar na esquerda tem que decidir o candidato de esquerda que ele vai votar. É uma pergunta objetiva. O Rosinha, doutor Rosinha, candidato do PT, diz com todas as letras: Dilma sofreu um golpe, o impeachment foi um golpe. E o Lula está sendo perseguido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. O juiz federal Sérgio Moro é um agente da CIA infiltrado no Judiciário para pôr o Lula na cadeia. Isso é o que diz o PT. Para o eleitor de esquerda, para diferenciar e até para acabar de uma vez por todas, isso que o senhor nega, que o PSOL seja um satélite do PT, eu pergunto de forma objetiva, novamente. O que a presidente Dilma sofreu à época foi um golpe ou foi um processo legítimo, o impeachment? E segundo, Lula é um perseguido pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, na opinião do Piva? Muito bem, é fundamental eu dizer o seguinte: não estou preocupado com os adversários. O que você citou aí, eu prefiro nem citar o nome, é um adversário político meu nessa campanha. A diferença está naquilo que eu defendo. E, aliás, no debate outro dia, isso ficou muito claro. Em relação à minha opinião, que acho irrelevante no cenário nacional... Mas não é, professor Eu considero... As pessoas precisam saber o que o candidato pensa, professor. Eu respondi de modo muito objetivo e citei exemplo de que houve um golpe contra o povo brasileiro e exemplifiquei com a reforma trabalhista. E o impeachment? E o impeachment fez parte de todo esse processo, porque o andar de cima chegou um momento em que eles não querem cortar os seus privilégios e eles fazem de tudo para se manter lá. E quem patrocinou esse procedimento parlamentar foi, por exemplo, Gedel Vieira Lima, que é aquele sujeito que acharam um apartamento cheio de dinheiro, é um ladrão. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, um tremendo ladrão. Inúmeras pessoas que votaram a favor do impeachment hoje estão na cadeia. Ou os que não estão, daqui uns dias vão estar. É só as pessoas analisarem e perceberem que tipo de gente está no poder hoje no Brasil. Tem aquela medida do congelamento de gás. Então, eu não tenho a menor dúvida, respondi anteriormente. Esta gente está sempre unida para fazer o que for possível contra nós, o povo, em favor dos seus interesses. E é isso que eles fizeram. Mas não digo a você que foi dirigido contra fulano ou ciclano. Foi
em favor dos interesses deles e um golpe contra os direitos da classe trabalhadora. Muito bem, estamos conversando com o professor Luiz Piva, candidato do PSOL ao governo do Paraná. Professor Piva, na questão aqui do nosso estado, especificamente do Paraná, se o senhor assumir o governo, qual que seria a sua primeira medida como governador? A primeira medida é respeitar a lei. No Paraná não se respeita a lei. Em segundo lugar, respeitar os servidores. E você e os ouvintes são testemunha do triste ocorrido em 29 de abril de 2015, que, aliás, boa parte da mídia apoiou à época, dizendo, inclusive, que era um bando de terroristas que estavam lá. Nunca me perguntaram à época. Eu estava lá e o que eu vi foram inúmeras mulheres correndo, se escondendo do bombardeio. O que eu vi lá foi uma querida amiga, professora Cida, lá da minha escola em Almirante Tamandaré, que acabou se aposentando, que até hoje ela tem dificuldade para dormir, porque por conta do bombardeio ela caiu um tombo, lesionou a mão e ela sente dores todos os dias. E o médico disse para ela, vai ser assim o resto da vida, não tem jeito. Esta gente, que aí está, o governo Beto Richa, Cida Ratinho, trata dessa forma os nossos servidores. No nosso governo, nós vamos restabelecer a lei do piso, a lei da hora atividade, a lei da database e vamos reduzir o número de alunos por sala de aula. Queremos um governo que respeite os trabalhadores, que respeite as suas lutas, que respeite os serviços públicos e o meio ambiente. E não um governo que atenda a interesses de uma meia dúzia. Um governo, o governo, repito, Beto Cida Ratinho, que ganhou notoriedade em todo o Brasil por ser um governo que roubou da educação. Foram milhões da educação, incluindo desembargador do Tribunal de Contas, incluindo deputados. Então, veja, a nossa prioridade é essa. Desde o século XIX, este Estado é governado por um pequeno grupo de famílias, por pessoas abastadas, que transformam o poder em algo que lhes beneficia, deixando o povo à própria sorte. Ou eu estou mentindo? Você que está me ouvindo, quando foi na sua vida que você teve um governo do Paraná que atendeu os seus interesses? Eu estou falando com você, que nesse momento está no carro, me ouvindo, está indo trabalhar, que assim como eu, sustentamos todos esses privilégios, todas essa onda de corrupção que assola o nosso Estado. O que você me diz? Em algum momento você se sentiu satisfeito com os governantes do Paraná? Marcos Souza, e os ouvintes? Daniel, tem a participação aqui, candidato, do Cristiano Machado. Ele lembra que o seu partido defende a desmilitarização da polícia. Como fazer isso e se você defende isso aqui no Paraná? Tirar a arma da polícia, deixar a polícia militar desmilitarizada. Veja, tirar a arma. Então, é importante uma informação adequada. É o seguinte, um militar, ele é formado para uma guerra. No caso brasileiro, paranaense, guerra contra quem? É só pegar as estatísticas. Guerra contra os pretos, contra os pobres das periferias. Nós temos uma verdadeira guerra civil não declarada. Aqui se mata mais do que em países em guerra. Nós estabelecemos uma guerra profunda no Rio de Janeiro, botamos o exército lá. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Aumentaram os índices de violência. Inclusive, esta semana, 2 famílias estão chorando a morte de 2 rapazes jovens que morreram lá no Rio de Janeiro e que não deveriam ter morrido. O Estado devia estar presente e não fazer a guerra. Qual é a nossa proposta mesmo? Ao ouvinte, eu agradeço a sua pergunta. É profissionalizar a polícia militar. Profissionalizar, desmilitarizar. Nós queremos, e eu chamo a sua atenção, nós queremos uma polícia que proteja as pessoas. Eu quero ser um governador para favorecer o cabo, o soldado, aquele que está na rua. Aproveito aqui para render homenagem a um soldado que acabou atropelado ali no contorno norte porque faltou combustível na sua viatura. Aproveito para lembrar os amigos ouvintes que o tio do governador, primo distante, dizia ele, sei lá o quê, foi responsável em desviar dinheiro que era usado para o conserto de viaturas. Ou seja, olha a situação de abandono da polícia. Nós vamos acolher os policiais que vão às ruas, vamos respeitá-lo, vamos
considerar que eles têm o direito de reposição da inflação e queremos sim uma polícia profissionalizada, diferente desse modelo que está aí. Que mais, e eu Mark? te pergunto, você que me ouve, esta polícia, não só a do Paraná, está dando conta de garantir a sua segurança? Você que é pequeno comerciante aí da periferia, a polícia está dando conta disso? Tem a participação aqui do Ricardo Lobo, ele fala um monte de coisa aqui, e na verdade ele dizendo que ele não conseguiu entender se o senhor defende o Lula preso ou não. E tem o Elcio Koleski, aqui também nosso ouvinte, que pergunta se você não acha que era o momento das esquerdas se unirem para defender a democracia em nome do Lula. Bom, aí é preciso entender o seguinte, se unir em torno do quê? Em torno de uma campanha? Ora, eu sou de um partido, cada partido tem o seu programa. Imagino eu que no momento da campanha é o momento do partido se apresentar. Eu acho que a união deve ser na defesa dos interesses do povo. Então, se você estiver aí numa causa que é justa, eu não quero saber de que partido você é. Eu vou estar junto com você. Isso é o que eu defendo. Eu defendo a unidade em torno daquilo que é justo. Se a causa é justa, precisamos estar todos unidos. Por exemplo, no momento em que o Brasil vive de ataques a direitos, é fundamental que todos se unam e enfrente essa situação. Agora, eu não sei por que essa preocupação com o candidato de outro partido. Eu estou preocupado com a minha candidatura. Candidato, muita gente perguntando, o senhor falou que vai dar aumento para professor já como primeiro ato do governo e vai valorizar mais servidor público. Como pagar a conta, sendo que o Estado vai mal das finanças? Pois é, se estiver gravando aí, eu tenho convicção que eu não disse que vou dar aumento para ninguém. O que eu disse foi bem diferente. Eu disse que eu vou respeitar o piso não a lei, aumentar em torno do que é hoje? Respeitar a lei da database. Respeitar a lei da database significa, no mínimo, repor a inflação. No mínimo isso. Isso é aumentar o custo do Estado, não Perfeitamente. é? Então é aumentar o salário. Não, não é aumentar o salário. É repor a inflação. Nós, servidores, estamos com o salário congelado desde 2015. A gasolina não custava R$2 em 2015, agora já custa R$4,60. Então, como pagar essa reposição da inflação? Que eu já ia te responder. Cortando privilégios. Cortando privilégios. Por exemplo, a imprensa noticiou fartamente os milhões que o governo Beto Ratinho gastaram com aluguel de helicóptero e avião. Se eu for o governador, vou andar de ônibus, vou andar de bicicleta. Não vai ter avião, não vai ter helicóptero. É bom dizer para quem está me ouvindo que o atual governo Beto Cida Ratinho, eles dispõem de mais de 5 mil cargos de livre provimento, onde eles utilizam isso para acomodar cabos eleitorais e pessoas indicadas por políticos. Esse tipo de coisa nós vamos acabar. O que eu quero dizer é o seguinte... Professor, é preciso cortar os privilégios e não cortar daquela pessoa que trabalha, a merendeira lá da escola, que é uma pessoa fundamental. Tem o salário congelado. Você que tem o seu filho, chega na escola, pergunte quanto ganha, você vai ver que é um desrespeito. E essas pessoas, só para concluir, elas são fundamentais na vida do seu filho, em especial você que tem filho na escola pública. A gente vai seguir falando com o professor Piva lá na tela da RIC TV Record. Quem quiser ouvir mais das propostas do Piva, pode ligar na RIC TV a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, Piva, pela atenção ao ouvinte da Jovem Pan. Eu agradeço em especial a essas pessoas que tiveram paciência. Dê uma pesquisada, uma analisada para ver aquilo que a gente vem apresentando. Caso você considere coerente, compare, venha conosco. Muito bem. Tem um intervalo agora, né, Tê? E na volta tem o fechamento do RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. Agora 7 horas e 55 minutos. Tem ainda muita gente perguntando como faz para nos ver e ouvir na live. Bom, na nossa live é só você procurar aí no YouTube RIC Mais PR, tá? É bem fácil, RIC Mais PR. Você encontra lá o nosso canal e aí você já se inscreve, tá, no canal e ativa ali o sininho do lado para você poder receber as notificações de toda vez que a gente tá ao vivo aqui no jornal. E também tem o nosso portal. Nosso canal oficial é o ricmais.com.br/Jovem Pan. Aí quando você entra no site, em cima tem um break news que fica passando ali, Jovem Pan ao vivo. Você clica nele e aí você já vai cair direto na transmissão aqui do estúdio também. Então você prefere ou o YouTube, que é o RIC Mais PR, ou você entra no site direto, ricmais.com.br/Jovem Pan. Lembrando que as perguntas que você quer fazer aqui para os candidatos ao governo do estado, você pode colocar aí na sua rede social com a hashtag VotaParaná.
Então você tem alguma pergunta para fazer? Posta aí no seu Twitter, no seu Facebook, a hashtag #VotaParaná e coloca a sua pergunta que a gente vai ler aqui. Agora 7h56, o Paraná tem agora 10 candidatos ao governo do estado. Depois de um recurso, o registro da candidatura do jornalista e advogado Ogebuk, do PSL, foi confirmado pela Justiça Eleitoral. A candidatura dele ainda era incerta, já que havia sido desautorizado pela direção do PSL a registrar a candidatura. Lembrando que o partido havia lançado o nome de Ogier, mas depois voltou atrás com a justificativa que o líder do partido, o presidenciável Jair Bolsonaro, vai apoiar outro candidato aqui no Paraná. Com isso, o nome do Ogier era o único que ainda não aparecia no sistema do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, porque ele entrou com um pedido de candidatura avulsa. Agora, as informações sobre o Ogebuk já estão disponíveis no Divulga Candi, que é o sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas na Justiça Eleitoral. Por meio desse sistema, é possível ter acesso aos seus dados, como as coligações, que nesse caso é com o PTC e com o Patriotas, o limite legal de gastos da campanha e também o patrimônio de cada um dos candidatos. A assessoria de imprensa do PSL informou que o partido mantém a postura e aguarda um julgamento em relação à candidatura dele. O TRE informou que hoje não tem mais uma candidatura avulsa e sim uma candidatura com coligação e que ele só não vai concorrer ao pleito em caso de questões judiciais. Portanto, são 10 pessoas que disputam nesse momento a cadeira mais alta do Palácio Iguaçu. Agora 7h58, Amanhã teremos quem na nossa série de sabatinas aqui no RIC Mais Notícias e do Grupo RIC? Amanhã nós receberemos aí a Cida Borghetti do PP e aí na sexta-feira, encerrando aqui essa primeira semana de sabatina, o professor Ivan Bernardo do PSTU. Então hoje nós recebemos o professor Piva do PSOL, segunda-feira começou aqui a nossa rodada com o Jorge Bernardi da Rede, o João Arruda foi ontem do MDB e aí amanhã receberemos a Cida Borghetti do PP. É bem importante você ficar ligado aqui no RIC Mais Notícias para você não perder o calendário, tá? Semana que vem tem o Dionísio Marinho do PRTB na segunda-feira, Ratinho Júnior na terça-feira, dia 28, na quarta-feira, dia 29, tem o Doutor Rosinha do PT, no dia 30, a Priscila Ebara Guimarães do PCO e o Ogier Buck do PSL. Fecha aí a segunda semana de entrevistados no dia 31. Muita gente reclamando aqui que as perguntas que mandaram não foram feitas. Na verdade, a Justiça Eleitoral concede um tempo igual a todos os candidatos. Todos eles têm 20 minutos para vir aqui e falar. Dentro desse tempo, a gente tenta encaixar as perguntas dos ouvintes. Todas elas, se os candidatos desejarem, são repassadas a eles. E aí o candidato pode escolher responder ou não, mas elas ficam à disposição dos candidatos se assim eles quiserem. Então, os ouvintes não ficarão sem respostas. 7h59, Vambora, então? Vambora. Lembrando que pra você que é ouvinte aí do RIC Mais Notícias, gosta desse conteúdo que nós, disponibilizamos aqui no RIC Mais Notícias todos os dias, a gente passa aí por esse momento tão importante da política, Mark, e a Jovem Pan também tá nesse momento de transformação junto com o Brasil. Então, a partir do dia 3 de setembro, começa os Pingos nos Is, a partir das 6h30 da tarde aqui na Jovem Pan, de segunda a sexta. Isso pra Jovem Pan Curitiba. Ponta Grossa Cascavel já tem os Pingos nos Is, mas Curitiba vai estrear aí os Pingos nos Is a partir do dia 3 de setembro. Com isso, tem a grade de programação nova da Jovem Pan. O Missão Impossível passa a ser exibido a partir das 4h30 da tarde e o Boa a partir das 5h30 da tarde. Então a gente vai conseguir entregar tudo pra você aí no seu fim de dia, né? Entretenimento, humor e também as principais notícias do Brasil com os Pingos nos Is. Você sabe que as principais mensagens que chegaram sobre isso quando você falou que nós vamos passar a apresentar o Pingo nos Is foi sobre o Boa. O pessoal preocupado se o Boa ia sair do ar ou não. Não, o Boa não sai do ar. O Boa, ele vai ficar num horário melhor para você poder ouvir o Boa. Então, de segunda a sexta, o Boa será exibido a partir das 5h30 da tarde. E o Missão Impossível a partir das 4h30. E aí, fecha o dia com as principais notícias nos Pingos nos Is, tá bom? Então vambora, até amanhã. Tchau. Vamos embora, até amanhã. Tchau.